Olá. Agora aqui hoje nós vamos ter a presença do pastor Hermínio. Ele é responsável pelo departamento pessoal e ministério de Escola Sabatina da Associação Sul Paranaense. Ele é conhecido como o nosso poeta, né, pastor? Vamos orar pelos dízimos e as ofertas? Querido Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, mais uma vez, pela oportunidade que tivemos de mostrar a Ti a nossa gratidão pelos bens, pelo cuidado, por tudo que tem feito pela nossa vida. Queremos pôr em Tuas mãos os dízimos e as ofertas, para que eles sejam usados para honrar, glorificar e bendizer o Teu nome. Abençoa os doadores, para que possam, dessa maneira, ser gratos a Ti, devolvendo o que o Senhor tem provido a cada um de nós. Fica também, Senhor, agora com o pastor Hermínio, para que ele possa trazer a nós uma mensagem de paz, uma mensagem de amor e uma mensagem que venha ao encontro do nosso coração, da nossa necessidade. Fica com cada um de nós, dá-nos um bom restante de culto. Em nome de Jesus, amém. Boa noite a todos. Quero cumprimentar também aqueles que estão remotamente. É uma alegria, um prazer estar aqui. Eu sou um indivíduo que já há anos não costumo mais sair de casa com a cabeça assim, eu vou pregar, né? Eu sou um adorador. Bem que eu gostaria de estar aí sentado no banco, mas hoje eu tenho a responsabilidade de dividir a palavra. E quando eu vou pregar, eu sempre digo, Senhor, mesmo que eu já tenha pregado esse sermão em algum lugar, eu preciso que Tu fale comigo. Algo novo, eu tenho que voltar para casa alimentado também, né? Então, acredito que nessa noite Deus vai atender a todos. Estou felicíssimo pelo convite aí, agradeço ao irmão Edson, estou vendo ali o meu amigo, pastor André, homem de Deus. Vocês estão muito bem cuidados aqui, né? Amém por isso. Eu quero convidá-los, estou olhando aqui para o meu tempo, e eu tenho uma característica, não costumo exceder o tempo que me dão. Então, foram bem generosos, me deram um bom tempo. Vamos abrir a Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 31. E nessa noite, nós vamos ler apenas um verso. Jeremias capítulo 31, você que conhece a Bíblia já deve saber que verso que nós vamos ler. Abra aí, se você está do lado de alguém que não tem Bíblia, divida esse momento. Eu faço questão porque o poder não está no pregador, está na palavra. E depois dessa leitura nós vamos fazer mais uma oração. Vamos ler então Jeremias capítulo 31. Verso 3. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno, o que diz aí? Te amei. Por isso, com bondade ou benignidade, te atraí. Assim como você está, fecha aí os seus olhos mais uma vez. Vamos orar. Senhor, Tu me acompanhou desde que saí de casa, conhece meu coração. Vim aqui e preciso voltar também alimentado. E também Tu conhece a minha personalidade e certamente Tu tens um plano e uma bênção para cada um desses Teus filhos que estão aqui presentes ou remotamente assistindo. E eu Te peço agora, Senhor, que ao usar as palavras para comentar esse texto que lemos, que o Senhor, por favor, não permita que a minha personalidade sobreponha o conteúdo, nem que eu Te atrapalhe. Abençoe, eu Te peço, em nome do Senhor Jesus, amém. Queridos e queridas, é sempre complexo você escolher, né, um tema quando você vai pregar, mas orei ontem
Sempre procuro decidir antes. Tu quer que eu fale lá, Senhor? E eu decidi então falar sobre o verso mais bonito de toda a Bíblia. Dos 31.104 versos, conforme Almeida Revista e Atualizada, eu escolhi esse como verso áureo, o mais bonito, e eu vou mais longe, não considero apenas o mais bonito de toda a Bíblia, eu o considero também o verso mais carregado de revelação sobre Deus em toda a Bíblia. Eu presumo que aí assentadinho, escutando os meus comentários, possa ter alguém que esteja pensando assim: eu tenho outra preferência, né? Prefiro, não é esse o meu verso predileto. Eu respeito, mas vou justificar a minha escolha dizendo para você que eu escolhi esse verso como mais bonito, simplesmente porque ele, queridos, apresenta o amor de Deus como sendo a única referência universal de amor incondicional e 100% desinteressado. Nós, seres humanos, queridos, em nossa esfera não existe, na verdade, amor incondicional. O marido ama a esposa ama o marido, e eles continuam se amando porque existem benefícios nessa relação que alimenta esse amor e por isso ele permanece. Mesmo o amor de mãe, que é a maior referência que a gente conhece, pode em algum momento falhar. Mas nessa noite, eu tenho a honra, o orgulho de me levantar aqui, em nome da única referência universal de amor incondicional e 100% desinteressado. E eu não sei o que você veio aqui buscar hoje à noite, mas eu quero que você volte para sua casa com algumas verdades simples, mas ao mesmo tempo verdades importantes. Eu quero que você saiba, meu amigo, que não há nada que tu consiga fazer nessa vida para que este Deus te ame mais. Também não há nada que tu consiga fazer para que Ele te ame menos. Porque assim como o sol que você conhece muito bem, não vai conseguir fazer outra coisa a não ser emitir luz e calor, o Deus que prego nessa noite nunca vai conseguir fazer por você algo diferente do que te amar, porque a Bíblia é clara em dizer em 1 João 4, verso 8, Deus é o quê? Deus é amor. Então, meu querido, não sei o que você veio buscar aqui nessa noite. Talvez agora eu esteja falando para uma pessoa que veio aqui buscar uma palavra de ânimo, ou mesmo assistindo remotamente, tem alguém que acessou porque acredita que Deus pode fazer um milagre para resolver alguma situação da tua vida. Não importa a causa, a motivação que te trouxe aqui nessa noite. Eu quero te afirmar, meu querido, que se você veio buscar algo de Deus, Ele está aqui. Ele quer e pode fazer esse milagre na tua vida, mas quero que você saiba de uma coisa: Ele é o único que pode mais do que isso. E hoje à noite eu quero dar as boas-vindas a todos vocês ao melhor de Deus. E o melhor de Deus, queridos e queridas, não é a sua capacidade incrível de criar o universo e mantê-lo na sua perfeita ordem. O melhor de Deus não é o poder que Ele tem para resolver nossos problemas financeiros, nossos problemas de saúde, nossos problemas emocionais. O melhor de Deus, querido, é que Ele sabe quem é você, Ele sabe tudo a teu respeito, Ele te conhece e Ele vai estar contigo em qualquer circunstância. E nessa noite eu quero que você leve aí no seu coração o melhor de Deus. Porque o melhor de Deus, queridos, é que esse cidadão aqui, todo dia como você, se levanta lá na Governador Agamenon Magalhães, 747. E como você que tem a vida para correr atrás, eu também vou atrás da minha. E eu vou para o trabalho. E eu volto para casa. E às vezes eu entro em casa e eu sento no sofá ali, às vezes eu olho a minha esposa e sempre me acontece, sempre que de vez em quando eu vejo minha esposa na rotina, eu digo, mas será que ela mesmo está aqui? Porque ela realmente foi desenganada e era um caso irreversível e ela voltou sem sequelas. E eu vejo aquele milagre ali dentro de casa. Eu olho para os meus 2 filhos, né? Lindos de morrer. E
vou lá na geladeira, eu vejo que tem comida, né? Eu percebo que a esposa ainda consente em conviver comigo. E então eu volto para o sofá e eu percebo o seguinte, irmãos, que eu sou um cidadão que tenho nessa vida tudo o que uma pessoa precisa para ser feliz. Tenho tudo, não falta nada. Mas mesmo tendo essa avaliação, querido, eu me dou, na verdade, acabo caindo nessa realidade comum a todos os mortais, que você vai concordar comigo que eu olho para tudo isso e meu coração não se aquieta. Afinal de contas, como dizia William Cray, um norte-americano apologeta, ele dizia o seguinte: a vida humana carece de profundo significado. E é somente quando eu entro lá no meu canto de oração, que é o lugar realmente da minha casa, certamente o mais importante, e eu sento naquela cadeira ali, né? E eu fico ali pelo menos 1 hora ali, todo dia falando com ele, e ele faz questão, sempre que eu estou terminando a minha fala, de vez em quando eu entendo ele dizendo assim: filho, está contente? Está feliz com a esposa, está feliz com a família, está feliz com o trabalho, está feliz com a vida? Tudo isso fui eu quem te dei. Mas filho, eu quero que você saiba de uma coisa: eu tenho mais para te dar do que isso. Eu quero que você saia daí desse quarto hoje sabendo que eu amo você, que eu vou estar contigo, que se em algum momento da tua vida você sentir virando a última esquina, e você olhar para trás e perceber que realmente está sozinho, pode ter certeza, eu vou estar lá. Vou estar lá para estender o ombro, para estancar suas lágrimas, para dizer que ao meu lado sempre haverá um novo amanhecer. E queridos, nessa noite, ao decidir apresentar aqui sobre o melhor de Deus, eu posso estar falando também para uma pessoa com relativa felicidade. Você está aí assentado dizendo: mas pastor, não precisa desse sermão, afinal de contas eu estou bem, né? Olha, meu irmão, se você está bem, deixa eu te lembrar uma coisa: às vezes a gente acha que está bem com migalhas, e acha que está feliz. Quando os discípulos chegaram para Jesus, eles estavam vivendo um momento assim, né? Porque às vezes o pregador tem mania de começar a pregar e se dirigir apenas àqueles que estão com problemas. Claro que todo mundo tem problemas, né? Mas eu sempre acredito que na igreja de Deus também tem muita gente que está feliz, que se sente abençoada, que as coisas estão dando certo, que em meio à dificuldade está alegre. E eu creio que nessa noite estou falando para pessoas assim. E os discípulos estavam vivendo um momento desses. Quando eles voltaram lá do envio dos 70, eles voltaram deslumbrados. Afinal de contas, foi muito sucesso. As coisas davam certo, eles oravam, o milagre acontecia, eles falavam e as coisas funcionavam, e eles voltaram desse jeito, sabe quando você está naquele momento assim, com a autoestima lá em cima, e você está por cima de tudo, e você não está muito afim de ouvir sermões assim, dessa natureza? Se alguém nessa noite me ouvindo, eu quero lhe lembrar, querido, que quando os discípulos chegaram dizendo: olha, Senhor, que maravilha, as coisas aconteceram, Jesus disse para eles: olha, não se alegrem, não se contentem com esse sucesso que vocês estão tendo aqui nesse mundo. É legal, mas eu tenho muito mais para dar para vocês. Se alegrem antes, porque o nome de vocês está escrito lá no céu. E meu querido, eu não sei, você que está aí assentadinho, me escutando, de onde você tira, eu não sei, de onde você tira motivação para levantar todo dia e ter brilho nos olhos, para deitar sorrindo e levantar dando risada, para você de fato dizer que é feliz e de fato ser. Eu não sei de onde que você tira motivação para você conseguir ser essa pessoa, mas nessa noite eu quero desafiá-lo. Meu querido, não existe uma fonte de inspiração, uma fonte mais incrível de renovação, uma fonte de significado maior do que essa. E eu me levantei aqui hoje para desafiá-lo. Meu querido, permita que o melhor de Deus afogue as tuas desilusões. Permita que o melhor de Deus possa afugentar o medo que está dentro de você. Permita que esse sentido de pertencer, essa certeza possa invadir tua alma, e você possa levantar de manhã cedo e nunca deixar o teu coração tentar convencer tua cabeça
de que Deus talvez não esteja mais importando com você, duvide de qualquer coisa, mas nunca coloque em dúvida o melhor de Deus, porque o amor de Deus por você, meu irmão, não está sujeito às intempéries, às circunstâncias. O amor de Deus por você vai permanecer eternamente. E essa é uma verdade simples que eu tenho que dizer para mim todo dia. Quando eu tenho essa autoestima de saber que eu pertenço a esse Deus, e nem altura, nem profundidade, nem potestade, nem principado poderá me arrancar dos braços desse Deus, então a minha vida, meu querido, já começou o céu por aqui mesmo, porque eu encontrei o sentido. Deixa eu fazer aqui uma ilustração aqui, em cima desse raciocínio aí, do melhor de Deus. Quantos maridos aqui, nessa noite, amam a esposa? Por favor, levante sua mão. Muito bem. Estou olhando aqui, que deixa eu não levantar não para ver, né? Então, eu vou fazer outra pergunta. Eu vou pedir uma prova mínima, né? Porque você sabe que para você dizer que ama, você tem que dar uma prova mínima. E eu vou pedir uma prova mínima, para ver se você passa nesse teste. E a prova é a seguinte: quantos maridos aqui sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça da esposa? Levante a mão. Se eu perguntasse ao contrário, eu acho que teria alguns que saberiam, né? Meus queridos, a propósito, devo dizer o seguinte para vocês. Amar é quando o amor, ele na verdade, ele se expressa quando se importa com questões tão insignificantes, chega a ser ridículo, né? Do tipo, o maridão, ele está tão concentrado na esposa que ele sabe detalhes, né? Ele sabe da cor que ela gosta, né? Ele sabe de coisas mínimas. E essa é a prova de que a gente ama. E, queridos, eu gosto dessas palavras de Jesus, porque falando a respeito do amor desse Deus que estou pregando nessa noite, Jesus Cristo disse que o amor dele é tão grande que ele sabe quantos fios de cabelos tem na sua cabeça. Quando você veio para cá hoje, certamente deve ter caído algum fio na hora que você foi pentear, certo? Você sentiu falta? Pois é. Mas Deus sentiu falta, Deus viu, Deus se importou. Sabe por quê? Porque Deus está interessado nos mínimos detalhes da sua vida. Eu prego muitos sermões por aí, mas, queridos, quando o assunto é o amor de Deus, eu sei que eu estou trabalhando o tema mais importante de todas as temáticas da Bíblia, porque no momento em que eu me esbarro nessa verdade de que Deus me ama com amor eterno, com amor incondicional, e nessa noite, se você sair daqui decidido a odiar a Deus, ou se você sair daqui decidido a amá-lo, não vai mudar nada, porque o amor dele vai continuar do mesmo jeito por você. Porque o amor de Deus, queridos, é a ética suprema, é o ponto mais alto do alinhamento entre razão e emoção. E quando o ser humano chega a esse ponto dele sentir-se pertence a Deus, e quando ele se esbarra nessa verdade lá no seu canto de oração, e ele tem uma conversa pessoal com Deus, e ele se depara com essa verdade frente a frente, e ele mergulha nessa profundidade, ele terá atingido o ponto do não retorno. E sabe qual é o ponto do não retorno? É o amor de Deus. Porque é impossível você chegar lá, meu irmão, e dar passo para trás. Já não há mais nada que te tira, porque você chegou no ponto máximo. E o amor de Deus, queridos, eu quero que você saiba, é o melhor que Deus tem para oferecer para você.
Então, se você está buscando a solução dos seus problemas, claro que Ele pode resolver tudo isso, mas eu repito, Ele é o único que pode mais do que resolver seus problemas. Ele é o único que pode amar você de forma incondicional. Eu sei que se eu parasse aqui, eu já teria feito bem para você. Estou falando uma verdade. Se você acredita ou não, não muda nada, porque ela continuará sendo uma verdade, porque o amor de Deus, eu diria, é a única verdade absoluta do universo, né? Você poderia relativizar qualquer outra, mas o amor de Deus não pode ser relativizado, porque é a base de tudo. Mas eu preciso fazer um apelo aqui, e eu preciso ser honesto com o texto, porque o texto, na verdade, começa Deus fazendo uma declaração pública. E Ele diz, olha, eu não consigo esconder, parece até um gesto de fraqueza de Deus. Ele chega e diz, olha, eu tenho que confessar, eu amo você com amor eterno. Ou seja, eu não consigo deixar de te amar. Mas depois que Ele faz essa declaração, aí então Ele faz um apelo. E eu quero terminar com esse apelo, porque aqui no apelo, Ele diz assim, olha, com amor eterno eu te amei, e com benignidade, bondade eu te atraí, ou estou tentando te atrair. E eu acredito que nessa noite eu posso estar falando para alguém a quem Deus está tentando atrair, talvez há 5 anos, talvez há 10 anos. E deixa eu te dizer uma coisa, meu querido. Se o amor de Deus não toca o teu coração, volte para a tua casa sabendo de uma coisa: o teu caso é completamente perdido em qualquer canto desse universo. Não há mais solução, nem remédio. Não é que o amor de Deus é o melhor argumento que Ele tem a favor de si. O amor de Deus é o único argumento que Ele tem a favor de si mesmo. E se o amor dele não é argumento suficiente, então, de fato, não há mais o que possa ser feito. E por isso, querido, nessa noite eu estou aqui em pé e eu quero fazer um convite especial. Eu acredito que tem pessoas aqui, como eu, que constrói decisão todos os dias, mas, e quando eu falo se render ao melhor de Deus, queridos, você sabe que eu estou diante do argumento, como diz o apóstolo Paulo, o amor de Cristo me constrange. A coisa mais bonita que pode acontecer é um ser humano decidir, talvez cortar na carne, com a motivação certa. E a motivação certa, querido, é quando eu construo uma decisão em resposta. Eu não diria por amor, mas em resposta a esse amor. É você olhar para o que Jesus fez por você, né, todos os dias. E quando a gente tem uma vida próxima de Deus, é interessante como vai tomando volume dentro da gente essa gratidão. Você vê milagre em tudo, né? As pessoas estão procurando milagre. Se eu ver um milagre, vou acreditar. Você vai lá numa maternidade, você vê uma criança nascendo. Aquilo ali é um milagre extraordinário, porque isso aqui é um milagre maior do que isso, né? Você levanta todo dia e vai para o seu trabalho. É muita complexidade no funcionamento de um corpo. Isso é milagre. E a gente precisa responder tudo isso, né, por este amor. Vocês sabem que o nosso amigo Salvador Dalí, estou olhando o relógio aqui, vou terminar na hora certa. Nosso Salvador Dalí é um famoso pintor, e ele fez aquele crucifixo bem conhecido, todo mundo aprecia aquela arte, e ele foi questionado porque no crucifixo dele, ele não colocou os cravos. E quando ele foi questionado, ele explicou, ele disse, não, isso aí foi a propósito. E aí ele falou uma frase interessante, ele disse assim, porque nenhum prego seguraria esse homem lá. E a verdade é essa, irmãos, quem segurou Jesus pendurado naquela cruz até o último segundo, não foi o exército romano, não foram os fariseus, os judeus. Quem segurou Jesus ali até o último segundo foi o amor incondicional
que Ele tem por cada um de nós que estamos aqui ouvindo nessa noite. E eu estou aqui em nome desse amor, para apelar para você. Porque Ele merece o seu tudo, porque antes Ele fez isso por você. Me permita contar só uma história aqui, já vou fazer o apelo. É a história bem conhecida de Stefano Rotuna. Quem conta essa história é o pastor Moisés Nigri, na sua meditação. Ele diz que Stefano Rotuna batizou aos 12 anos em Uganda, se tornou pastor, e era muito querido, uma pessoa benquista, e ele foi surpreendido que foi convidado para ser o primeiro-ministro do seu país. E Stefano entrou numa crise, mas orou e decidiu que não deixaria o ministério para servir ao seu país. Resumindo, essa atitude dele foi avaliada como um insulto, e ele foi considerado como espião, e foi sentenciado a morrer e seria decapitado. Chegou o dia da sua morte, ele estava lá, ele assistiu 12 pessoas morrer antes dele, eram outros condenados, e ele ali, naquele momento, Stefano estava mergulhado, ao invés de ficar pensando na circunstância terrível que o envolvia, ele se demorou nas coisas boas que Deus tinha feito por ele, começou com esse pensamento no coração, as bênçãos que Deus tinha realizado na vida dele, e quando estava aproximando o momento dele, ele fez uma oração: Senhor, se for da tua vontade, o Senhor se manifesta de alguma forma. E ele começou a cantar. Eu quero que vocês cantem comigo a primeira estrofe da música que ele cantou, que hoje está no inário, uma melodia muito conhecida, que diz assim: Deus é tão bom. Vamos lá? Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é bom para mim. E Stefano estava cantando essa canção, queridos, e para a sua surpresa, Deus se manifestou sim. Um raio desceu lá no local onde ele estava, e desceu exatamente sobre um dos algozes que estava decapitando as pessoas, e isso gerou um impacto tão grande, que resumindo, queridos, essa situação acabou sendo revertida, e Stefano não foi sentenciado, não foi morto, foi expulso para o país vizinho de Quênia, e Stefano, uma coisa ele levou no coração, uma coisa ele tinha certeza: que Deus é o quê? Que Deus é bom. Meu querido, eu sei que nessa noite eu estou falando para pessoas que têm no coração gratidão, mas talvez você entrou aqui hoje e você entrou com o coração pesado, e você escutando aí agora, onde você está na sua casa, você pode estar pensando assim: eu acho que Deus não está comigo mais. Afinal de contas, tudo o que acontece comigo força a minha cabeça a pensar assim. Meu querido, sente, converse um minutinho com Deus. Você vai se esbarrar numa verdade, que todos aqui vão concordar comigo, que por pior que a tua vida esteja, você tem recebido muito mais de Deus do que você merece. Concorda comigo ou não? E por isso, nessa noite, eu quero fazer o meu apelo agora. Eu quero fazer um apelo aqui racional. Quantos aqui querem dizer: Senhor, eu me considero esse filho ingrato. O Senhor tem feito coisas extraordinárias na minha vida. Eu reconheço que Tu tem me dado muito mais do que eu mereço. E nessa noite eu me rendo ao Teu melhor. Eu sei que o Senhor tem poder para resolver meus problemas, mas faz bem para mim poder caminhar nesse mundo, sabendo que eu não sou, como diz o evolucionista, aí, o resultado de uma meleca cósmica evolutiva, sabendo que eu não sou apenas um número entre 8 bilhões de mortais, sabendo que eu não sou obra do acaso, sabendo que eu existo para Ti, sabendo que Tu tem um projeto na minha vida, sabendo que tudo já está decretado, e é uma questão de dias, o Senhor voltará e vai me levar para morar contigo, e o que liga o Senhor a mim é uma força que nem outro no universo é capaz de deteriorar. E nessa noite, baseado em tudo isso, eu entrego a minha vida,
Eu quero te dizer, Senhor, que eu estou disposto a dar mais do que eu tenho dado. Eu não sei qual é a decisão que você vai tomar. Eu sei da minha, mas você sabe a sua. Mas se você quer nessa noite se render e dizer, Senhor, eu me rendo ao teu melhor. Eu volto para minha casa com essa certeza no meu coração, que o Senhor me ama, mas eu quero fazer mais por ti, porque o Senhor merece. E não vou fazer isso simplesmente por capricho, vou fazer em resposta. Vou fazer por amor a ti, porque o Senhor merece tudo de mim, uma vez que o Senhor já fez tudo o que era necessário para que eu pudesse ser uma pessoa feliz aqui e receber vida eterna. Essa é a minha decisão nessa noite. Tem alguém que quer tomar essa decisão aqui? Eu o desafio a ficar em pé agora para a gente fazer a oração final. Que Deus seja louvado. Vamos orar. Pai amado, quero te agradecer, porque há muita coisa boa quando a gente abre a Bíblia. A gente vê um paraíso, a gente vê milagres, a gente vê o Senhor abençoando materialmente. Tudo isso é maravilhoso, mas nessa noite, Pai, nós nos deparamos mais uma vez com o teu melhor. E isso, Senhor Deus, para nós realmente faz muita diferença, porque a gente vive nesse mundo em que às vezes a gente parece que não tem nenhum valor, mas o Senhor nos ama com amor eterno. E o Senhor tem projeto para a nossa vida, e eu te peço humildemente que aceite a decisão que esses teus filhos nessa noite aqui, cada um de nós tomamos, de fazer o nosso melhor, porque o Senhor tem feito tudo por nós, e em resposta a isso nós queremos dar, Senhor Deus, fazer a nossa parte. Entregamos a nossa vida a Ti, pedindo que abençoe a todos os presentes aqui, aqueles que estão ouvindo remotamente. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.